Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, meu nome é Daniel Rodrigues e estamos aqui com mais um Realidade. Sou professor do Centro de Educação aqui da UFPE e hoje vamos ter um tema importantíssimo, discutindo sobre a Palestina antes do 7 de outubro de 2023. Estou com Ana Catarina Delgado, ela é doutora em oftalmologia aqui pela UFPE, é diretora do Banco de Olhos de Recife, né, atua com córnea, catarata e transplante. Mas hoje nós estamos aqui para conversar sobre a Palestina. Ela que viajou para lá, é uma grande pergunta que a gente vai fazer, né? Que é por que você foi? Mas você antes já viajava muito, né? Em programas de saúde e outros programas que fez pelo mundo, né? Como médica. Um prazer aqui estar com você, Ana Catarina. Oh, prazer todo meu, Daniel. Prazer, ouvintes, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, exatamente. Eu sempre viajei muito, então eu viajo há bastante tempo, desde que praticamente eu me formei, então sempre consegui conciliar o meu trabalho com minhas viagens. Então, eu já fui para mais de 60 países, eu tenho um blog de viagem, um Instagram de viagens, e essas viagens o pessoal brinca comigo, porque são viagens um pouco fora do tradicional. Então, a gente já viaja a maioria das vezes com a família, então para Ilhas Galápagos, para vários países da África, Equador, enfim, vários países da América do Sul, América Latina. Então, chegou a oportunidade, né, como que é o nosso assunto aqui hoje, de ir para a Palestina. E aí eu posso contar um pouquinho sobre isso, né? Na verdade, a gente faz esses trabalhos não só de viagens de prazer, de turismo, mas também e principalmente de ajuda humanitária, né? Você já tinha ido em outros lugares. Sim, não só fora do país, mas aqui no Brasil também. Então, eu já fui para o Acre, para Cruzeiro do Sul, para fazer cirurgia de catarata lá. Fui para algumas cidades aqui do interior de Pernambuco, cidades no interior do Rio Grande do Norte, do Ceará, para a Amazônia, né? Então, vários locais para operar pacientes com catarata. Então, fora do Brasil também. Fora do Brasil também. Então, já viajei para Colômbia, para Equador, alguns países aqui da América do Sul, para operar também, né? E o meu marido, que é ortopedista oncológico, então ele faz a parte de câncer ósseo, que também já viajou para vários países, então já foi para Moçambique, para Nigéria, né, para vários outros países, para também com essa finalidade como voluntários, né? Sempre como médicos voluntários, nunca teve nenhum fim lucrativo. Eu acho que esse é um projeto social que a gente tem de tentar ajudar as pessoas, né? E aí, nesse processo, como é que chega a Palestina? Então, essa é a grande pergunta, porque nós estávamos um dia, eu me lembro bem, conversando com um amigo nosso, que é médico ortopedista, que faz especialidade em mão, e ele falou assim, olha, vocês que viajam tanto assim para lugares, por que vocês não vão na Palestina? E aí a gente olhou assim, eu confesso, e falo assim abertamente, que na hora me deu uma geleira. Falei, nossa, mas pra Palestina... Em que ano foi isso? Isso foi 2019. Primeira vez que nós fomos. Nós fomos 2 vezes, né? 2019 e 2023. Então eu me lembro muito bem, foi na Semana Santa de 2019, nós passamos 12 dias lá. Mas quando eu recebi, né, essa proposta, meu marido aceitou na hora. Ele falou, vamos. E eu olhei para ele e falei, mas para Palestina? Mas eu fiquei pensando, né, faixa de Gaza, né? Porque uma coisa é você ir para Cisjordânia, que é o West Bank, né, que é Palestina, é um território palestino, mas que tem uma certa, vamos dizer, flexibilidade, mobilidade, de alguma forma as pessoas conseguem sair, entrar e sair, às vezes elas vão para Israel para trabalhar ou para algum atendimento médico, com tudo controlado, né, que tem aquelas carteirinhas de controle e tudo mais, aqueles vários checkpoints. Outra coisa é você ir para a faixa de Gaza, onde de fato ninguém entra e ninguém sai. Para você ter uma ideia, Daniel, o último médico voluntário, oftalmologista voluntário que tinha ido para a faixa de Gaza, tinha sido 10 anos atrás, tinha sido um australiano. 10 anos em 2009, exatamente. Então, assim, não foi uma decisão fácil. Eu até brinco dizendo que quando eu falei pra minha família, né, que ia, o pessoal disse, você tá louca, você não vai, não sei o que. Eu falei, não, mas alguma coisa no meu coração dizia pra ir, não, vai dar certo. Tinha uma grande vantagem, que é o seguinte, esse convite foi através de uma ONG americana.
Sim. Então, essa ONG americana tinha um bom relacionamento com Israel. E ele já tinha mais de 20 anos de experiência lá, levando pessoas, não só médicos, mas assim, algumas especialidades e tal, para dar algum tipo de ajuda. E então, isso me deixou um pouco mais tranquila no sentido de dizer assim, nossa, eles já têm uma reputação. Então, eles não iam simplesmente jogar 2 médicos lá sem minimamente seguro, né? Então, e aí eles me disseram, olha, fica tranquilo, se tiver alguma coisa, a gente tira vocês de lá. Então, a gente, acho que vai dar certo. E fomos. E aí, pra ir é que foi interessante. Porque, primeiro que aí eu disse, tá bom, então a primeira coisa que eu vou querer é o contato de algum médico oftalmologista lá da faixa de Gaza, para que eu consiga conversar com ele, para saber que tipo de equipamento eu vou enfrentar, né? Imagina... Claro. Qualquer especialidade, você vai para operar num centro cirúrgico e você precisa saber que máquina eles utilizam, Sim. né? Então, e aí quando eu perguntei, eu digo, qual é o aparelho de facoemulsificação, que é o aparelho que a gente faz catarata, que vocês utilizam? E aí o médico de lá me respondeu, ele falou, olha, é um Megatron 5S. Eu falei, nossa, eu já tenho mais de 25 anos de experiência em oftalmologia, em cirurgia de catarata. E eu nunca tinha operado com esse aparelho. Eu falei, nossa, agora tá difícil, eu não conheço esse aparelho. Aí lá fui eu atrás de todos, eu perguntei a todos os serviços de oftalmologia daqui de Pernambuco se alguém tinha conhecido esse aparelho. E eles disseram, olha, essa é uma versão muito antiga, não se produz mais há muitos anos, e por isso que eu nunca tinha visto. Mas a gente tem uma versão um pouco mais nova, que é o último, que já não se usa mais, lá na Fundação Altino Ventura. E como minha residência tinha sido lá, eu tenho um bom contato com todo mundo lá e tal, eu falei, então, olha, vocês me deixariam operar aí para eu me familiarizar com o aparelho? E eles, pois não, Ana, venha, tal. Então, eu fui lá, vi isso, eu agradeço muito, porque... eu precisei reaprender a trabalhar nesse aparelho, um ambiente diferente, muito antigo, mas era um aparelho que hoje é como se a gente estivesse comparando, assim, tipo um Fusquinha com uma Ferrari, tá? Sim. Então, assim, é muito diferente. Então, você tá acostumado com a Ferrari, você vai pegar um Fusquinha manual e tal, e cheio de problemas, né? Mas tudo bem, éramos o que tinha. E era o mais antigo ainda lá. Lá era o mais antigo. Esse daqui era a versão nova, comparado. Situação. E aí, então, eu falei, tá, mas e como é que funciona? Como é que é a anestesia, o bloqueio e tudo mais? Aí eles falaram, olha, nós não temos anestesistas para isso, porque temos poucos anestesistas, e os anestesistas vão para cirurgias maiores. Então, somos nós mesmos, os oftalmologistas, que fazemos o bloqueio, né, nos pacientes. E tinha que ser bloqueio, não podia nem ser tópica, porque como eu não falo árabe, eu ia ter uma dificuldade muito grande de comunicação com o paciente que está sendo operado, acordado, né? Sim. Então, precisava fazer o bloqueio. E aí, foi engraçado, porque eu também não tinha mais experiência com bloqueio. Bloqueio a gente faz na época da residência para aprender, mas depois disso, a gente sempre, todos os dias, ou 2 vezes por semana, eu opero, e sempre com anestesista. Sim. Então, eu ia ter que ser a cirurgiã e a anestesista. Então, lá fui eu também fazer um treinamento em anestesia para chegar e conhecer minimamente. E aí foi quando ele começou o grande ponto, que era, eu disse, vocês querem que eu leve algum material? Aí eles falaram, sim, por favor. E aí eles me pediram uma lista de materiais e começou assim com um material tão básico e tão barato que eu falei, mas eu não estou entendendo. Vocês estão me pedindo uma coisa que é muito barata. Vocês não querem me pedir uma coisa tipo mais cara, mais moderna? Aí ele falou, mas você, Ana, entenda que a gente não consegue comprar nada. E esse foi meu primeiro impacto. Dizer assim, como assim? Não consegue comprar? Mas eu estou levando dinheiro, eu posso comprar. Ele falou, não, a gente tem dinheiro. A gente não consegue comprar porque Israel não deixa que nada entre em Gaza. E aí foi quando começou toda a realidade, que é o seguinte, diferente de todos os outros países, todos os outros lugares que a gente já tinha ido, porque eram lugares muito pobres, mas eram lugares que não tinham as coisas porque eles não podiam comprar as coisas. É por falta de dinheiro. Ali a gente estava entrando numa realidade que não era o dinheiro que faltava. Bloqueio. Era o bloqueio econômico que não deixava nada entrar. E aí, então, eram coisas básicas, uma faquinha, um bisturi. E aí eu dizia assim, mas um bisturi é muito barato. Aí eles, olha, o mesmo bisturi que a gente deveria usar uma vez, a gente usa 500 vezes. Porque a gente não tem.
Então, a bisturi, as lâminas cegas, absolutamente cegas, e você tentava cortar, não conseguia, porque ela já tinha sido usada centenas de vezes. E a gente, nossa, então eu entendendo a realidade do problema, sim, o cassete para fazer a cirurgia é um aparelho que a gente utiliza que ele é descartável, a gente usa um por dia. E lá ele tinha sido usado, sei lá, centenas de vezes. Ele é transparente. Sim. Lá ele estava amarelo, amarronzado. Eu tirei uma foto e mostrei para os meus amigos oftalmologistas aqui. Todos olharam para mim, botaram a mão na cabeça e disseram, meu Deus do céu. Olha só, posso lhe dizer que Deus protege para não ter nenhuma grande infecção lá. Mas Sim. era o que tinha. Enfim, aí eu consegui fazer uma sensibilização entre os oftalmologistas daqui de Recife. Sim. Então, vários doaram muitos instrumentos, muitas coisas. Eu levei também várias coisas minhas e levei a minha caixinha, que era uma caixinha meio que de estimação minha, que eu sempre uso, que são materiais maravilhosos que eu tinha conseguido ao longo do tempo. Mas a minha ideia era voltar com a caixinha. Mas quando você chega lá e você vê a necessidade, você não tem condição de levar nada de volta. Então, tudo que eu levei, eu deixei, né, para que eles pudessem depois continuar operando. E aí foi quando a gente começa nesse processo de levar os equipamentos e aí finalmente chegar em Gaza, né? Vamos lá no dia. É isso que eu queria saber também. Você teve toda essa preparação que tu já, né, já se preparou, que ia ter muitas dificuldades na tua área lá, né? Mas para adentrar em Gaza, né? Esse momento antes da gente chegar mesmo em Gaza, que a gente vai deixar para o próximo bloco, como é que foi essa viagem, né? Visto, etc., para chegar em Gaza? Isso, boa. A gente, essa ONG americana, que é a PCRF, ela tem esse contato com Israel, então ele deu a permissão. Eu precisei pedir para eles autorizarem que eu levasse todo o material que eu tinha. Então, eles me pediram para fazer tipo um haul, né? Uma listagem de tudo, absolutamente tudo que eu estava levando para passar pelo aval deles. Item a item. Item a item. Sim. E a quantidade de cada coisa, sabe? Então, por exemplo, uma coisa também que eu quis levar e consegui foi lápis de cor para criança. Sim. Né? Então, eu consegui várias doações, e aí levei vários lápis de cor para distribuir com as crianças. Então, eu dizia lá, olha, 50 caixas de lápis de cor, tantos bisturis, tantas coisas. Então, eu fiz um haulzinho e eles autorizaram. E aí a gente chega no aeroporto de Tel Aviv, né? E aí vem uma equipe da PCRF, que é dessa ONG, pega a gente no aeroporto e leva até a fronteira. Então, a gente foi até a fronteira de Erez, né? Que é para entrar em Gaza. E quando chega lá, o rapaz da PCRF diz, agora é com vocês. A gente não pode, além desse ponto, a gente não pode ir. E aí, então, desce eu e meu marido, cada um com a sua malinha. E aí, tem várias pessoas, só tem israelenses, só soldados israelenses, não tem ninguém. Eu não vi nenhuma outra pessoa lá, além de nós dois. Então, era um espaço enorme, só nós dois e os soldados israelenses, todos com arma, olhando pra gente e disseram, por que vocês estão aqui? Aí a gente disse, a gente veio como médico voluntário, tal, aqui tá o papel. Aí eles, mas por que Gaza? Mas assim, falava de uma forma tão para intimidar a pessoa, sabe, para coagir. Por que Gaza? E a gente disse, olha, a gente já viajou vários lugares, a gente veio para cá e a gente está com autorização. E eles dizendo, mas vocês podem desistir, saiam daqui, querendo que a gente, assim, pra gente não ir. E quando a gente foi bem firme. E qual era o sentimento quando eles falavam isso para vocês? Eles não queriam que a gente entrasse, né, eles não queriam qualquer tipo de ajuda para os palestinos. Sim. E a gente, então, cada vez que eles diziam, não, vocês não vão, e a gente dizia, não, a gente vai. E a gente foi muito incisivo nisso, nessa resposta, várias vezes, e por várias pessoas. Aí eles diziam, fala com aquele ali. Aí a gente ia lá, e chegava, mesma coisa. E finalmente, quando eles viram, nós vamos, aí eles, tá bom, agora tem aquele corredor. Então, esse corredor, eu tenho fotos no meu Instagram, e esse corredor ficou na minha cabeça, porque parecia uma cena de filme. Era um corredor todo fechado, todo de grade, assim, reto, de 1 quilômetro de extensão. E que ele diz assim, agora vá por essa porta e não olhe para trás. Não olhe para trás. Ele disse isso. Eu me arrepio toda vez que eu lembro dessa frase. E a gente foi, andando, só nós dois, sem olhar para trás, né? Indo e tal.
E quando Vocês conseguiam falar um com o outro? Sim, não, com um com o outro sim. Mas não tinha mais ninguém lá, só tinha nós dois e tudo sendo filmado. Então a gente via várias câmeras ao longo do corredor. Sim. E aqueles balões grandes, porque a gente estava atravessando essa zona aqui, tipo, zona neutra, né? Vamos dizer, é uma zona de conflito. Então a gente atravessando tudo aquilo ali, mas dentro desse corredor fechado. E quando a gente chega do outro lado, aí tá assim, já estamos em território de Gaza e aí já fomos bem recebidos, mas assim, de uma forma tão calorosa. Foi, né? Sabe aquela coisa assim de, parece que a gente tá saindo da água pro vinho. E a gente chega do outro lado e tem pessoas que a gente nunca viu, né? Nunca viu na vida e olha assim, e eles olham para mim e dizem assim, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sabe, aquele momento de agradecimento, e a gente não podia se tocar, não pode se tocar, né? Porque principalmente com mulher, né, pela religião e tudo mais, mas no olhar das pessoas, a gente já sentia um grande abraço. Aquele grande abraço, aquela grande boas-vindas, né? E aí, a gente, então, tem que fazer o carimbo do passaporte lá, quer dizer, não carimbo, mas eles revisam o passaporte da gente, fica com os documentos que a gente tinha e leva a gente para o hospital. Nesse caminho, e aí foi interessante, porque aí começa a desmistificar tudo que eu via em Gaza. Então, o que eu pensava de Gaza era o que eu acho que todo mundo que nunca tinha ouvido falar sobre a faixa de Gaza antes pensava. Eu disse, nossa, é um terreno que deve ser muito frutífero, muito favorável, porque é uma região que tem tanto conflito que deve ser um terreno rico, né, cheio de maravilhas. E, ao mesmo tempo, eu imaginava que ia ter bombas o tempo todo caindo na minha cabeça, que eu ia estar lá operando e ouvindo aqueles tiros e tal. Então, passava várias coisas na minha cabeça como leiga, né? E quando eu cheguei, foi uma realidade totalmente diferente. Primeiro, do ponto de vista de aridez. Assim, as terras nada férteis, como eu imaginei. Então, eram terras muito secas, seca. Parecia que eu estava entrando num deserto. E então não tinha água, né? E tem uma coisa interessante sobre água, que eu também, obviamente, não sabia, como eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui nunca ouviram falar. Gaza, passava na faixa de Gaza um rio, Daniel. Esse rio foi desviado, o curso desse rio foi desviado pelos israelenses. Então, esse rio não passa mais. Gaza não tem água potável. Então, o que eles fazem para tomar água? Eles dessalinizam a água do mar. E aí, então, começa a realidade de ver uma situação em que é um local muito seco, muito povoado, é o local mais povoado de todo o mundo, né? E eu não via nenhuma guerra, não via bomba, não via nada, pelo contrário, as pessoas rindo, as pessoas felizes, e muita gente. Então, isso já foi um grande choque na minha entrada lá. Muito bem. A gente está terminando esse primeiro bloco do Realidades conversando com Ana Catarina Delgado, aqui a Palestina antes de 7 de outubro de 23. Já voltamos para o segundo bloco. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos aqui com Realidades, hoje discutindo, conversando sobre a Palestina antes de 7 de outubro de 23. E a pressão era muito grande, né, Ana Catarina? Você estava falando que na segunda ida também essa mesma pressão. Qual é o objetivo dessa pressão que era colocado pelo Estado de Israel? Exato. O objetivo deles é inibir, evitar que as pessoas vão para ajudar. Então, existe um bloqueio, então nada de ajuda humanitária dificilmente chega lá. E pessoas também, voluntários, também têm essa dificuldade para que as pessoas desistam, né? Então, é uma pressão psicológica, é uma forma de agir, de perguntar. Porque não era uma pergunta tipo, mas por que você está indo? Você tem certeza? Não. Uhum. Era uma pergunta, assim, muito incisiva, com raiva, com ódio. Aquela coisa de dizer assim, não vá, desista, por que você quer ir? Vá para outro local, né? Como a mesma coisa quando aconteceu quando eu saí. Quando eu saí de lá, a mesma coisa. Isso é bem interessante essa história, porque meu irmão, como eu viajo muito, né? Meu irmão sempre pede que eu leve aquelas bandeirinhas que ele costura na mochila dele, né? Ele tem uma mochila com várias bandeirinhas. Ele falou, Ana, traz uma bandeira da Palestina. E eu, muito ingenuamente, claro, tá tudo bem. Comprei
danadinha da bandeira, né? E botei ela na minha mala junto com as outras coisas. E ela foi, despachei a mala, enfim. Quando a gente tá já no aeroporto Tel Aviv, esperando o voo, já dentro, já dentro do embarque mesmo, aí eu escuto no alto-falante do aeroporto, né? Um aeroporto enorme. No alto-falante, Ana Catarina Delgado, apresente-se urgente aqui e tal. E eu olhava, ouvia meu nome, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Isso na volta. Isso na volta. E aí, então, eu ia perguntando às pessoas, Marcelo ficou, porque ele disse, eu vou ficar, porque já estava entrando para o avião. Disse, eu vou ficar, porque eu vou segurar o avião aqui e você vai para tentar ver o que é. Né? Podia ser que eu tinha, sei lá, esquecido alguma coisa, feito alguma coisa diferente, enfim. Quando eu cheguei no local onde eles me pediram para ir, eu me apresentei, aí eles, é você? Aí eu disse, pois não. Aí eles, venha pra cá. Aí me botaram numa salinha fechada com vários soldados israelenses, todos muito jovens, todos armados. E eles olhavam pra mim e ele falou, o que é que você estava... Onde você estava? Aí eu disse, não vou mentir, né? Eu disse, eu estava na faixa de Gaza. O que você foi fazer lá? Eu fui operar como médica voluntária. Por que Gaza? Mas gritando assim, na minha frente, assim, muito perto de mim, aquela pressão toda. Em pé. Eles em pé. Por que Gaza? Você podia ter ido para qualquer lugar do planeta. Por que Gaza? E então eu falei, olha, eu fui para Gaza como poderia ter realmente para qualquer lugar, mas fui para Gaza para ajudar as pessoas que estavam precisando. E aí eles disseram, através de quem vocês foram? Eles queriam saber tudo. Eu precisei falar o nome da PCRF, precisei falar o nome do... Mas qual foi o primeiro contato? Quem foi? Como se fosse para dizer o nome de todas as pessoas que estavam envolvidas no processo. Mas eles já sabiam, eles sabem tudo. Tanto sabem tudo que eles viraram para mim e falaram, e por que você tem uma bandeira da Palestina na sua mala? Então, eles já tinham revistado toda a minha mala, eles sabiam tudo da minha vida. Então, assim, não é uma... de fato, eles têm um controle muito grande sobre isso, muito antes do 7 de outubro. Volto a dizer, né? Isso foi 2019. 2023, quando a gente foi de novo, foi a mesma coisa. E aí você pode me perguntar, por que foi que teve esse lapso, né, de tempo? Bom, eu vou explicar uma coisa muito importante, muito interessante. Quando a gente chegou, que a gente caiu na realidade, né? Enquanto eu estava operando minhas cirurgias de catarata, meu marido, que é ortopedista oncológico, ele foi operar os pacientes com câncer ósseo. E aí ele se deparou com uma situação inusitada. Na faixa de Gaza inteira, que tinha mais de 2 milhões de habitantes, não existia nenhum especialista em câncer ósseo. O que isso significa? Que qualquer pessoa que tenha um câncer no osso, essa pessoa vai ser amputada. Então, se ela tiver um câncer no braço, vai tirar o braço. Se tiver na perna, vai tirar a perna. Simples assim. Enquanto que hoje, na realidade mundial, isso não acontece. Então, o câncer ósseo tem vários tipos de tratamento. Cirúrgico ou quimioterápico, radioterápico, enfim, tem uma vasta, um leque de possibilidades para tratar sem precisar amputar aquelas pessoas. Só que então, como não existia médico especialista nisso, então Marcelo começou a fazer cirurgia e aí a lista ia cada vez maior, porque as pessoas começavam a divulgar e dizer, olha, tem um médico aqui que pode fazer isso. E como, infelizmente, o câncer ósseo, ele é primordialmente afeta mais crianças, e como Gaza tem quase 50% da população de Gaza é de crianças abaixo de 14 anos, então a incidência de câncer ósseo lá é muito grande. E então eles apresentaram uma lista, cada dia Marcelo operava até 10 horas da noite, era uma coisa assim, absolutamente exaustiva durante todos os 12 dias que a gente passou lá. E ele terminava, ele voltava, ele dizia assim, meu Deus, ainda tem tantos mais, e a gente não vai dar conta. E aí, e aí isso acontecia, pra você ter uma ideia, quando a gente entrava no hospital de manhã cedinho, a gente tava, porque em Gaza não tem hotel, gente, porque não tem turismo, né? Não existe turismo em Gaza. Então, a gente ficou dentro de um quartinho no hospital. Sim. E aí, quando a gente saía desse quarto para o bloco cirúrgico, os pais das crianças que tinham câncer, eles se jogavam, literalmente se jogavam no chão e pegavam assim pro pé do meu marido pedindo, pelo amor de Deus, salve meu filho, pelo amor de Deus, opere a minha filha. E ele dizia, calma, eu vou tentar, vamos fazer. E aquela coisa de você querer resolver tudo, mas humanamente era impossível a gente resolver todos os casos. Sim. Então nós saímos dali com uma lista enorme de crianças que precisavam ser operadas, e aí com a promessa de que a gente ia voltar no ano seguinte. Só que o ano seguinte foi justamente 2020, quando começou a pandemia. Então nós não pudemos ir 2020, 21 e 22.
Então, em fevereiro de 2023, a gente voltou pela segunda vez. A lista estava enorme, a lista só tinha aumentado. E aí foi quando a gente operou tudo que podia, enfim. E aí, no final, a gente olhou e disse assim, olha, a gente precisa conversar com o pessoal. Alguém que possa representar para fazer um apelo para que, então, Israel pudesse permitir que um médico que eles escolhessem, um ortopedista de Gaza, saísse de Gaza, porque aí entra e abre um grande parêntese, nenhum médico, nenhuma pessoa em Gaza pode sair de Gaza. Sim. Então não é uma situação de dizer, mas é mais difícil, porque é mais caro. Não é isso. Não é porque é difícil, não é porque é mais caro. É impossível. Então ninguém sai de Gaza para fazer uma especialização, vou fazer um curso, uma novidade, volto. Não pode. Então, há 14 anos, na verdade hoje há 16, que 14 era na época de 2023, há 16 anos que todas as pessoas que estavam em Gaza estavam lá e não podiam sair. Então, elas não podiam sair, não podiam entrar. E como tem todo o embargo, por exemplo, eu lembro que os jovens, 14 anos, 13 anos, nunca viram um avião, nunca viram um navio na vida. Nunca viram um avião passando assim na cabeça deles. Não é que nunca tenham andado de avião, nunca tenham visto. Por quê? Porque há 16 anos agora, Israel, ele destruiu todo o aeroporto de Gaza, A Gaza tinha um aeroporto. Então não tem aeroporto, todo o espaço aéreo e marítimo, ele é bloqueado, então as pessoas não podiam sair para pescar. Por isso que a gente viu agora recentemente, que por causa da história da flotilha, muitos eles conseguiram sair finalmente para pescar, eles não podiam pescar nas suas próprias águas, porque Israel não deixava. Então, eu não sei exatamente qual é o número, mas saindo um pouquinho da areia, ele já, se eles avançassem, o pescador avançasse, ele já era fuzilado. E então voltando à história do médico ortopedista, Então, nós fomos no Ministério da Saúde de Gaza, e aí eu tenho todo o registro, todas as fotos e tudo. Fizemos uma reunião no último dia, já saindo de volta, para implorar, pedir para que eles, junto com a ONG, a ONG que a gente foi, através de Israel, pedisse, que Israel permitisse que uma pessoa saísse de Gaza. E aí, por uma obra do destino, a gente conseguiu esse apelo. E aí, alguns meses depois, eles selecionaram um médico de Gaza, um palestino, chamado Wassim. E Wassim, então, veio para o Hospital do Câncer de Pernambuco, onde Marcelo é chefe do Departamento de Oncologia Ortopédica. E então, o Wassim veio com a ideia de que ele ia ficar 6 meses para aprender. Porque essa era a ideia, era dizer assim, olha, tem que vir um de vocês, aprende a tratar e volta para poder tratar a sua população. Porque vocês não podem ficar esperando que um médico estrangeiro venha uma vez por ano para fazer isso. Então, é preciso que uma pessoa saiba fazer bem e que possa ajudar seu próprio povo, E essa era a ideia de trazer o Wassim. Então, o Wassim chegou, só que 2 meses, ele chegou em agosto, em outubro, exatamente agora, 2 anos atrás, começou esse problema todo, esse genocídio, Então, o Wassim, ele veio com a promessa de ficar 6 meses, 2 meses que ele estava aqui no Hospital do Câncer aprendendo, foi o 7 de outubro, e daí até hoje, o Wassim nunca pôde voltar para a faixa de Gaza e não pôde tirar a família dele de lá. O Wassim é casado, tem 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 5 anos, quando ele veio, 2 anos agora. Ele deixou as filhas lá todos os dias, eu me lembro perfeitamente. Ele acordava, abria o computador e ia ver se tinha notícias, para saber se elas estavam vivas. Então, a gente acompanhou muito de perto todo o processo de deslocamento, porque a Israel mandava bilhetinho. Agora vá para a sul, e agora vá para o norte, e agora isso, aquilo. Bombardeou todas as casas, a dele, inclusive. Eles ficaram em tendas e depois passou quase 1 ano, mas aí o Wassim estava morando no Hospital do Câncer. E aí, como ele não podia ficar mais tempo lá, porque tinham outros médicos esperando, outros médicos que estavam na vez para fazer o treinamento de outros lugares, o Wassim precisou sair, a gente conseguiu uma bolsa, e ele está em Harvard, inclusive, fazendo um outro estágio lá. Só que agora, com toda essa política interna e externa de Trump, praticamente ele está exilado lá, ele está como um exilado. Mas o que vale mesmo é lembrar isso, que há mais de 2 anos o Wassim não vê a família. E ele não pode voltar para a terra dele,
Apesar de tudo, eu falei, assim você voltaria? Ele disse, imediatamente. Imagina, uma pessoa querer voltar para Gaza Aquela nessa situação, porque ele quer reencontrar a família, Sim. né? E os pais e os irmãos, enfim, porque eles têm um elo muito forte. E nem ele pode entrar, nem a família pode sair. Esse é o grande... Ele estava numa política fascista, né? Assim, que segrega, prisão em céu aberto, é chamada, né? Maior prisão em céu aberto. Prisão a céu aberto e do agora, mundo. Sob bombardeios. E aí ele, infelizmente, vai para um outro país que é governado por um outro fascista, né? Aí a situação, realmente, nossa solidariedade a todo o povo palestino, a família dele que está lá, há tantas famílias, né, que morreram. E eu queria saber um pouco de você, essa caracterização, que eu acho que esse programa ajuda, de entender que se é tratado claramente como um processo genocida a partir, né, de outubro de 23, mas já existia todo um processo de violência contra o povo. E como é que era a situação, né? Tinha hospitais, médicos, você já narrou na questão da oftalmologia, né? Não ter um bisturi, isso, né? Um bisturi cego, isso. Né? Como é que funcionava, né, a formação médica? Como é que funcionava antes de 23, que agora a gente está sob bombardeio, fome e outras práticas? Campo de concentração, né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Para você ter uma ideia, as pessoas em Gaza, toda a população, só tem direito a água e luz a cada 8 horas. Então, é 8 horas com água e luz, 8 horas sem. Isso sempre? Isso sempre. Vocês também estavam sob essa mesma coisa? Vocês estavam lá? Total. Então, eles tentavam se organizar. Então, por exemplo, baterias era uma coisa muito interessante. Ter bateria extra, né? Que conseguisse manter, por exemplo, a geladeira funcionando. Né, das 8 horas que a gente não tinha energia. Água, eles furavam à noite, era bem interessante, porque à noite a gente ouvia barulhos de poço. Eles furavam clandestinamente, porque à noite era mais difícil de Israel ver, então Israel está sempre monitorando tudo que eles fazem. Através de... Tem aqueles balões, Sim. Sabe aqueles balões bem grandes, eu não sei qual é o nome, mas ficam ali sobrevoando, eles sabem tudo. Eles sabem tudo que está acontecendo ali. E aí, então, eles furavam poços artesianos à noite para que não fossem visíveis para Israel, né? E então a gente tem esse problema de água e de luz, que é crônico. A gente tem o problema dos rios que foram desviados. A gente tem um local que não tem fábricas. Então, as pessoas não têm turismo. Então, aí você pergunta, mas as pessoas vivem como? Eu falei, realmente, é uma grande questão. Existe uma agricultura de subsistência mínima. Eles cozinham, né? Eles fazem os pães, as comidas, enfim, é muito básico. Mas, ao mesmo tempo, sabe aquela coisa como você já está acostumada, porque isso não é uma coisa aguda, é uma coisa que vem de décadas. Nós estamos falando, veja, e é muito antes do Hamas, inclusive, porque o Hamas foi 1987, se eu não me engano, 7 ou 9, 1987. Mas só que desde 48, quando teve o Nakba, já não tinha mais nada. Então, nós fomos visitar um local lá, que é o local de maior campo isso na Cisjordânia, que eles jogaram bombas de gás lacrimogêneo, eles mataram muita gente com fuzis, do nada, assim, absurdo, era incrível o que acontecia. E eu vou contar uma coisa interessante, por exemplo, toda sexta-feira a gente não era permitido operar no hospital. E a gente dizia assim, olha, mas a gente tem tantos casos para operar, deixa a gente operar na sexta também, a gente pega direto, né? Não, sexta-feira não pode operar, porque o bloco cirúrgico, ele precisa estar livre para atender as pessoas que vierem feridos. E a gente ainda não tinha entendido qual era o drama da história. É o seguinte, toda sexta-feira, que eles vão para a reza, né, no país muçulmano, então eles, depois da mesquita, os jovens iam para a fronteira e jogavam pedras. Protestar. Exatamente, protesto. Pedras na fronteira com Israel, né? E os soldados israelenses do outro lado com fuzis, com metralhadoras, com aquelas armas superpotentes. E era óbvio que, diante desse ataque de pedras, eles responderam com balas. E então eles atingiam e matavam, quando não matavam, mutilavam vários jovens.
E então era por isso que a gente não podia abrir o bloco cirúrgico para operar nossos casos eletivos, porque as ambulâncias já ficavam todas na filinha, e aí então chegava um jovem ferido, e esse levou um tiro no tórax, aí ele já entra na ambulância e já chega lá. Então, como a gente ficava no hospital, era o dia inteiro ouvindo as sirenes das ambulâncias chegando. E aí, isso 2019. E aí eu disse, mas aí eu cheguei para uma pessoa lá, o chefe do hospital, e disse, mas o que vocês estão vendo? Vocês não acham que isso é suicídio? Aí ele virou pra gente e falou assim, Ana, nós já estamos morrendo. Essa frase ficou na minha cabeça. Quando ele disse, olha, nós recebemos nosso salário a cada 45 dias, a gente recebe 30% do nosso salário, a gente não tem direito a nada, e aí, quem sabe, fazendo isso, esse protesto, o mundo acorde para tentar nos ajudar. E isso foi 2019. E aí precisamos chegar onde a gente chegou. Ana Catarina, vamos continuar, né, nessa nossa conversa, nesse seu depoimento, né, sobre Palestina antes de outubro de 2023. Já voltamos com realidades. Em breve seguiremos tecendo realidades. Voltamos para o último bloco, discutindo a Palestina antes de 7 de outubro de 23, que foi agora, né, completando 2 anos, né, desse massacre que está ocorrendo lá, mas antes já havia um processo terrível, como nós estamos vendo aqui com a doutora Ana Catarina Delgado, que teve, né, a gente está tendo alegria nesse momento triste, né, essa contradição, de recebê-la para saber mais sobre a luta e a questão palestina. E nesse último bloco, Ana, eu queria saber um pouco desse processo que você viu. Como é que era lá a rede hospitalar, como é que funcionava, né? O que acontecia antes, no momento que você estava lá, né? E se quiser falar sobre o povo, né? Sobre as coisas boas também que rolava dentro de, que a gente nunca pode esquecer, de considerada uma das maiores prisões em céu aberto do mundo. Ana, por favor. Perfeito. Isso é bem interessante a gente comentar, porque, como eu falei no começo, né, como eu viajei muito, então eu tive contato com vários povos, várias culturas diferentes. E eu posso lhe dizer, sem medo de errar, sem nenhum viés, eu acho que o povo palestino é o povo mais resiliente, é o povo mais amável que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida. E digo sem medo de errar, porque diante de uma realidade a realidade a qual nós nos deparamos durante as 2 idas lá, que foram muito semelhantes, inclusive, apesar de quase 3 anos de diferença, foi de pessoas extremamente gratas, felizes, apesar de tudo, sabe? Não eram pessoas amarguradas, pessoas que não queriam falar, pelo contrário, acolhedoras, mas assim, de uma gratidão, que quando eu terminava uma cirurgia, as pessoas vinham e me dar alguma coisa, sabe? Então eu saía com um monte de presentes, não, o simbolismo de um presente, de uma flor, sabe? De um prato de cerâmica que eles pintaram e mandaram para mim e me deram, né? Doces que eles faziam, óleo de azeite de oliva que eles plantavam. Gaza tinha uma produção linda, maravilhosa de oliveiras, né? Extremamente antigas, que foram todas destruídas agora, infelizmente. Mas assim, um povo de uma graça, sabe? De uma fé, uma coisa que eu nunca vou esquecer. A capacidade de acreditar que, apesar de todas as dificuldades que estavam vivendo, eles iam melhorar. As coisas iam melhorar, Deus ia prover, sabe? Então, de uma fé que é o que sustenta aquelas pessoas e sustenta até hoje. Porque eu acho que nenhuma pessoa que eu conheço ia conseguir viver num regime de dominação, de opressão. Eu não estou falando de 7 de outubro para cá.
Eu estou falando de antes, das minhas 2 idas, minhas 2 experiências lá. No que eu vivi lá, no que eu vi, eu não consigo imaginar uma pessoa que eu conheça, um brasileiro, que conseguisse viver sobre aquele sistema, aquele regime de dominação, de opressão, por tantos anos. Entende? Então, o que eles viviam, e agora piorou tudo, né? Então, o sistema de saúde, apesar de tudo, funcionava. Com trancos e barrancos, com lâmina cega, com um aparelho antigo, mas funcionava. As pessoas tinham acesso. Hoje não tem mais nada. Pelo contrário, o que eles querem, o que o governo de Israel quer é acabar com uma população, que especificamente atingindo grupos muito importantes para uma população, que grupos de médicos e paramédicos, então, o que eles fazem, e jornalistas, né, que é o que fizeram a olhos vistos, o planeta inteiro viu, presenciou, e é testemunho ocular do que está acontecendo, do que aconteceu. Então, eles jogam uma bomba no hospital e aí, então, imediatamente vem a equipe para tentar ajudar, a equipe médica e paramédicos, e vem as equipes de jornalismo para cobrir aquela situação. E logo em seguida eles jogam uma outra bomba no mesmo local para matar justamente aquela concentração de pessoas que chegou ali para ajudar. Então, é carniceiro. É absolutamente... Não existem palavras para descrever isso. E aqui eu abro um grande parênteses que eu não tive a oportunidade de falar ainda. Veja bem, eu tenho eu vou dizer assim, um poder de fala nesse sentido, porque eu não tenho nenhuma ligação política. Então, eu não sou ligada a nenhum partido político. Então, eu não tenho nenhuma ligação religiosa com os muçulmanos, né? Respeito todas as religiões. Mas eu tenho a minha, eu sou católica, sabe? Que vou para a igreja, que cresci em um ambiente de freiras e tudo mais. Então, não tenho nenhum viés religioso, não tenho nenhum viés político, não tenho nenhum viés econômico, não tenho nenhum viés social, sou branca, Sabe aquela coisa de dizer assim, gente, eu fui cair lá e quando eu chego lá eu me deparo com uma situação inadmissível, inaceitável, que a gente não sabia, e eu digo isso porque eu também não sabia. Então, antes a gente podia dizer, nossa, eu não sabia. Hoje, ninguém pode dizer mais que não sabe. Eu canso a minha voz tentando falar para os meus amigos, meus familiares, e eu me sinto um impotente. Minha maior frustração, se você quiser saber, é eu não conseguir passar. Eu não sei por quê. Eu não sei que tipo de bloqueio existe, de conseguir passar essa dor que eu vi e testemunhei, para que as pessoas entendam que é preciso fazer algo por esse povo, sabe? Independente de qualquer coisa. Então eu venho assim, um apelo, não tem nada político, não tem nada religioso, não tem nada, é como ser humano. É como ser humano a pessoa olhar e dizer assim, epa, isto está errado. Isso não se faz. Então, bota de lado todos os seus conceitos, todas as suas crenças, todas as suas, suas verdades, e você entende como ser humano e dizer assim, isso não se faz, isso precisa parar. Esse é que é o grande ponto. E aí eu não consigo, porque eu tenho vários amigos médicos, amigos queridos, familiares, pessoas do meu ciclo de amizades, que eles falam para mim, Ana, para de falar sobre isso, já deu, sabe? Como já deu? Você não vê que aquelas pessoas estão precisando da sua voz, porque eles não têm nem voz, eles não tinham nada. Agora, eles, além de tudo, ainda perderam a voz, eles não têm capacidade de nada, eles não têm mínimo de assistência médica, eles não têm comida, eles não têm dignidade, e eles não têm voz, e a gente tem que usar a nossa voz para isso. Né? Então, eu acho que o que mais impacta para mim tudo isso e ver ao longo de 2 anos, a gente diz assim, mas estão mobilizando as sociedades no mundo, né? Quando a gente vê na internet, bem bacana, olha, o pessoal agora mesmo fizeram um protesto maravilhoso na Holanda e na Itália e tal, maravilha, mas assim, tá muito pouco. Nós, no Brasil, a gente não faz nada por isso. A minha sensação é de uma impotência, sabe? É de uma apatia que dói na alma de ver. E para mim, eu falo com muita raiva, muita indignação, porque as pessoas que estão lá, essas pessoas têm rosto, essas pessoas têm nomes. Então, são amigos meus, amigos oftalmologistas, amigas enfermeiras que estavam lá.
e que eu tenho vídeo, a gente dançando juntas, eu tenho vídeo eu frequentando toda noite, alguém chamava a gente para jantar na casa deles, sabe? E então eu tenho fotos de todas essas pessoas bem, elas estavam, elas tinham pele, tinha carne, agora só tem osso. Então hoje quando eles me mandam uma foto é quase irreconhecível. Eu tento falar com essas pessoas, né, na medida do possível, porque a internet também tá muito ruim, mas quando eu consigo um sinal, e para mim eu digo graças a Deus, porque é só um sinal para dizer que você tá vivo ainda. E eu não tenho o que falar. O que eu vou falar para essas pessoas? Olha, acredite, vai melhorar. Olha, vai dar tudo certo. Deus vai prover. Sabe, você não tem mais o que falar para essas pessoas que há 2 anos espera que as coisas mudem e que esse genocídio pare. E pelo contrário, são pessoas que acusam porque Israel foi atingido, porque o 7 de outubro, que nada. 7 de outubro foi uma desculpa que eles precisavam para terminar o processo que eles já tinham começado desde 48. Essa é que é a grande verdade. E essa verdade tem que nos impactar, né? Essa verdade tem que nos mobilizar, porque é um experimento no mundo do fascismo, e Gaza digamos assim, a porta de entrada para esse tipo de posição dominadora, de mandar matar, de exterminar aqueles que impedem. Outra coisa que é importante a gente saber, do que, né, você falou dos contatos, etc, etc. Por exemplo, o que Greta falou depois da flotilha, ela deu uma entrevista, acho que foi antes de ontem, uma entrevista muito importante. Tem 2 entrevistas. Uma, e ela foi perguntada como é a violência que ela sofreu, né? E ela sofreu violência lá, de arrastarem, de deixar numa situação. E ela tem uma fala assim muito forte, a Greta, que tem 22 anos. Ela disse assim: olha, o que eu sofri não é o centro do debate. O centro é o genocídio, né? O genocídio que está acontecendo. O centro é o bloqueio, é matar as pessoas pela fome, né? E junto com isso o projeto que o próprio Trump divulgou, né, de assumir Gaza, né, de controlar e ser um lugar para os ricos. Na verdade, obviamente, sempre vai precisar de gente pobre para trabalhar. Então, Palestina, não sei como é que você vê, Palestina hoje significa a grande disputa do mundo, né, de combate desse projeto fascista. Ela é importante para nós aqui no Brasil, a causa palestina? Claro, eu acho que a gente precisa entender que essa é a ideia de quando um grupo se sente melhor do que o outro, né? Superior ao outro. E ele então começa a agir de uma forma com essa superioridade, né? Com essa arrogância toda. Uhum. E hoje a gente vê que a gente tende a normalizar isso. É como se dissesse assim, mas está acontecendo, é lá, é distante, eu não conheço ninguém, não vai chegar aqui, sabe? Quando a gente está... esse é um processo. É um Uhum. processo que a gente precisa botar um fim, antes que seja tarde demais para a humanidade como um todo, né? Porque para eles já está. Esse é uma das questões importantes. E você falou uma outra coisa que eu gostaria de lhe ouvir mais. Tem a violência física, né? Extermínio, e tem a violência moral, né? A violência que nega, né, o povo palestino, né, que coloca como um povo terrorista, né? O que você viu dessas pessoas, né, que todo mundo é qualificado, inclusive crianças, né? Essa qualificação, como é que você, em loco, viu essa caracterização de um povo inteiro como terrorista? Dói muito imaginar. Imagina um povo, como eu falei, tão nobre, sabe? Tão resiliente. E eles... É muito fácil, né, para o governo de Israel apontar como terrorista. Diz, todo mundo é Hamas. Primeiro, o Hamas está escondido em todo lugar, né? Começou logo no começo, dizer, porque a gente tem que atingir os hospitais, porque embaixo dos hospitais tem os túneis, Sim. né? Os famosos túneis. Aí depois eles começam a atingir os médicos e paramédicos, e ali tem gente do Hamas. Aí depois vai para a escola, não, porque ali tem gente do Hamas. Então, é muito fácil você chegar e dizer que todo mundo é do Hamas, que todo mundo é terrorista. O que eles fizeram com a flotilha, eles já disseram, né, que a gente tem que combater porque na flotilha tem
terroristas. Então, a gente não dá pra gente vencer uma narrativa dessa com pessoas que estão comprando todo mundo, né? E com essa ideia de que frágeis, que estão sensibilizados porque decapitaram criancinhas. Cadê isso? Cadê isso? Isso já caiu por terra há muito tempo, até hoje. Tem gente que fala, mas eles degolaram as crianças. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, e se cria eles criam toda uma narrativa e é muito fácil deles chegarem nas pessoas e todo mundo acredita nisso e fica por isso mesmo. Então, assim, é bem revoltante. E se tem uma questão aqui que eu acho que é importante a gente discorrer, é também a nossa posição, né? Nossa enquanto membros da sociedade civil e enquanto uma pessoa que cobre do nosso governo, das nossas universidades, né, a ruptura com Israel. Né? Hoje a sociedade civil brasileira se move pedindo para um governo que já declarou publicamente que há um genocídio, que tenha medidas concretas. O que você analisa sobre essa necessidade de tomar medidas contra o Estado de Israel? Veja bem, a minha visão é muito objetiva, muito simples. Eu acho que nós estamos atrasadíssimos. Tá? Eu acho que existe um gap, né, um intervalo enorme entre a fala e a ação. Então, é preciso, é necessário, é urgente que se tome medidas. Então, a gente não pode ficar alisando um processo. Esse processo é urgente. As pessoas estão morrendo, as crianças estão morrendo, mulheres, todo mundo está se acabando lá. E a gente fica nessa contemporização, esperando, entendeu? Então, é preciso... Eu acho que a gente está atrasado. Esse aqui é o meu grande ponto, sabe? Eu acho que a gente precisa pressionar todas as pessoas, não podemos calar, a gente tem que ir nas ruas, a gente tem que falar nas mídias sociais. Tudo é o meu apelo, sabe? Que muitas vezes as pessoas dizem, mas Ana, o que eu posso fazer para ajudar? Disse, olha, começa a seguir todas as pessoas que falam sobre isso, sobre o genocídio. Reposta, publica, conversa com as pessoas. Então, vamos criar esse grande movimento nas mídias sociais, né? Que hoje a gente vê tudo hoje é televisionado, tudo hoje está aí na internet, qualquer pessoa pode ver. Então, não tem mais a desculpa de dizer assim, eu não sabia. Não tem. Isso aí já caiu por terra, acabou. Você sabe. Agora você precisa tomar um lado. Você precisa falar, você precisa ouvir sua voz e deixar de ser, né, apático com tudo isso. É se sentir, é ter a bendita empatia, que é o que vai mover realmente o mundo. Então a gente já está pertinho do fim, né, desse programa, e esse programa é dedicado especialmente ao povo palestino, né, como deveria ser, né? É um depoimento emocionante, mas muito mais, como a gente falou de Greta, né, muito mais forte é a própria situação do povo palestino, que resiste há décadas e nesse momento passa por um momento ainda mais delicado e que nós precisamos sim fazer, que nem você falou, as pessoas não sabem, vamos dialogar, vamos debater, né, vamos discutir que é um projeto de sociedade em disputa que está colocado, um projeto fascista, um projeto de exploração, um projeto de enriquecimento de poucos, e quem está no meio é o povo palestino, né? E Israel é o Estado títere, inclusive, né, aliado dos Estados Unidos, né, o grande imperialismo que vem aí atacando vários povos, e Palestina parece que digamos assim, é o lugar da vez, né, de maior violência. Por isso que eu acho que junta milhares de pessoas no mundo contra esse processo. Bem, terminamos aqui hoje esse programa. Queria agradecer a Ana Catarina Delgado, né? Aqui na produção está Zé Guilherme, DJ aqui, que é o nosso novo monitor aqui do programa. Eu, Daniel Rodrigues, do Centro de Educação, fiz a produção e a entrevista. E ele está esse programa às quartas e domingo, às 18 horas, pela nossa querida Rádio Universidade Pública. Nossa rádio universitária pública, isso é importante. E também nos streamings, vários streamings, para você escutar depois esse importante depoimento, né, de uma doutora médica que vai fazer um ato voluntário e ver essa realidade e nos ajuda a denunciar e a construir laços com o povo palestino para que sim, a Palestina vive para sempre e bem.
Muito obrigado, Ana. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Eu só queria lembrar, assim, se alguém tiver interesse de ver, né, o que a gente conversou aqui, tem muitas imagens, muitos vídeos lá no Instagram do Vivo Logo Viajo, né? Eu fiz um destaque só para Palestina. Como é o nome? É Vivo Logo Viajo. @Vivo Logo Viajo no Instagram. Que aí mostra, assim, detalhes essa história dos túneis, a minha relação com as pessoas lá no hospital, as dificuldades. Tem tudo lá que é bom pra gente ver, né? Porque a gente fica só imaginando, mas quando a gente vê, o impacto ainda é maior. Mas muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo Realidades. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.